que são dados agrupados e dados não agrupados, enfim. Primeiramente, vamos iniciar com dados não agrupados. Vamos escrever aqui dados não agrupados. Quando diz dados não agrupados, significa que eles ainda não estão organizados em uma tabela. Esta tabela pode ter intervalos de classe ou não. Então vamos imaginar aqui uma tabela primitiva. Deu lá os dados, eles estão dispostos da seguinte ordem. Vou colocar aqui aleatoriamente alguns valores, alguns dados, tá? 2, 5, 3, 2 outra vez, 1, 4, 5, 6, 8. Quantos elementos eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Coloquei aqui. Vamos colocar mais um aqui? Vamos lá, vamos colocar 12 elementos, pode ser? Colocar aqui um 5 outra vez e um 10. Beleza. Coloquei aqui uma quantidade de elementos. Esses dados, eles não estão organizados, são dados brutos. E eles não estão agrupados. Eu posso representar isso daqui de uma forma diferente, como dados agrupados. Vamos nessa. Essa mesma quantidade de dados aqui, esses mesmos elementos. Se colocarmos em dados agrupados, teremos o seguinte. Vamos lá. Xi é o elemento. Tá? Fi é a frequência com que aconteceu, a quantidade que aquele elemento repete. Tá? Vamos nessa. Elemento 1 aparece quantas vezes? Uma única vez. Elemento 2 aparece uma vez, duas vezes. Elemento 3 aparece uma vez. 4, uma vez. 5, uma, duas vezes, 3 vezes. 3 vezes, né? 6, uma vez. 7 não tem. 8, 9, uma vez também. E o 10 aparece uma vez. Beleza. Quando estão assim, eles estão organizados e estão agrupados, ou seja, dados não agrupados, eles podem estar desta forma aqui, disposta de forma primitiva, tá? E eles podem também estar organizado em rol. O rol, o que é o rol? Rol é a organização dele em forma crescente ou decrescente, da forma que você preferir. Brutos é a forma que foi coletado. Jogou ali os dados, ali eles são brutos. Não agrupados quer dizer que eles não estão organizados em tabela. Isso aqui está na tabela, só que não está no intervalo de classe. Tá bom? Está organizado o elemento e a frequência. Se precisarmos organizar da forma de distribuição com intervalos de classe, o que a gente vai fazer? Vamos nessa. Além dele estar não agrupados, eles podem estar agrupados e ainda podem estar agrupados com intervalos de classe. Vamos representar isso? Vamos lá. Primeiro, a classe K. Vamos verificar qual é o limite superior, o maior deles, e o menor e o inferior do rol. Vamos lá. Primeiro, colocar em rol. Colocar em rol, dispor na ordem crescente ou decrescente, do jeito que você preferir. Eu vou optar pela crescente. 1, 2, 2 outra vez. A gente já viu aqui, ó. O 3 é uma vez só. 4 uma vez só. O 5 ocorreu 3 vezes. 5, 5, 5. O 6 uma vez.
o 8 uma vez, o 9 uma vez e o 10 uma vez. Colocamos aqui em rol. Sabe qual que é o limite superior? É o 10. E o inferior? Então, como que você vai fazer para você ter a amplitude de classe? Primeiro, vamos determinar o número de classe. Qual é o número de classe? Você tem duas maneiras. Ou você representa o número de classe como a raiz quadrada de n elementos, do número de elementos, ou você pode usar a fórmula, a regra de Sturges, que é 1 mais 3,322 log de n elementos. Então, você tem esta ou essa. Lembrando que o número de elementos é a quantidade de elementos que a gente tem mesmo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Então, você tem que fazer 1 mais 3,322 vezes logaritmo de 12. Logaritmo de 12, porque nós temos 12 elementos, tá bom? Ou, se você preferir a maneira mais simples, como temos poucos elementos, isso não vai, tanto faz, tá, turma? Você pode usar a raiz de 12 e trabalhar com aproximadamente, ou, se você preferir, você pode usar a relação 3,322 vezes log de 12 mais 1, ou mais 1 mais tudo isso que eu falei, tá bom? Eu vou usar o primeiro ali, é mais simples, tá? Você vai fazer raiz quadrada de 12. Vamos lá, raiz de 12. 3,46, 41 e lá vai tijoladas. Vamos lá. Se você arredondar para baixo, fica com 3. Eu vou arredondar para cima. Vou usar aproximadamente 4, tá? O número de classe. Então, vamos ter classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Professor, se eu usasse esse? E se o aluno fizesse, professor, se eu usar esta relação? Aí nós vamos montar outra aqui, para você ver que pode ser organizado também. Vamos lá. 1 mais 3,322 log de 12. Aí daria 4,58. Vamos arredondar para cima. Vamos fazer com 5. Se usarmos esse, a gente vai fazer 4 classes. E se usarmos esse aqui, a gente vai fazer com 5 classes, conforme eu operei na calculadora, tá bom? Então aqui, nesta forma, ficaria assim. Uma classe, segunda, terceira, quarta e quinta, tá bom? Para esse. Isso, gente, não é determinado, não. Isso é você que escolhe. Quando você tem uma questão fechada, ele vai disponibilizar para você o que ele quer que você use, tá? Então vamos nessa. Para este primeiro, nós vamos colocar a classe que vai variar de 1 até quanto? A amplitude de classe. Qual que é a amplitude, professor? A amplitude você vai pegar o limite superior, subtrair do limite inferior da classe em rol e dividir pelo número de classe, que no caso, 4. Então, vamos colocar 4. Então, a minha amplitude aqui de classe vai ser 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 dá 2,25, né? 2,25 vamos arredondar para cima. Vamos colocar 3. Beleza, aproximadamente. 9 dividido por 4 dá 2,25. A pessoa queria trabalhar com 2,5. Pode, mas eu vou optar por 3, tá bom? Então, inclui 1. Se você somar 3, você vem para 4. Na segunda classe, você vem para 4. Se você somar 3, vai 7. Professor, por que você está fechando 1 e deixando aberto em 4? Porque é uma escolha que eu fiz de não manter o número 4 na primeira, apenas na segunda. O valor que é muito próximo do 4, eu vou manter aqui na primeira classe. Por exemplo, 3,99999. Mas o 4 vai para a segunda. 7 aqui vai para a terceira. 7 mais 3, 10. E o 10 vai para a quarta.
10 mais 13, 13. Beleza, tá aqui. Essa aqui é a minha classe. Vou chamar aqui. Está distribuída com esse intervalo aqui, ó. Como não foi falado qual variável que é, por isso que eu estou colocando classe, tá, turma? Mas se for uma variável que, sei lá, idade das crianças de uma determinada escola infantil, enfim, não foi falado, aí eu colocaria aqui idade. Mas, como não foi falado, classe, tá? Para valer para todos. Beleza. Então, se você quiser organizar a frequência, aí você vem e organiza. Ó, com 1 incluindo 1 e não incluindo 4, nós temos quantos elementos? Aí você vem e pega até o próximo do 4, mas o 4 você não pega. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4. O 4 não pode entrar aqui. Então, 4 elementos. Agora, do 4 até próximo do 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Do 7 até próximo do 10. Nós temos 1, 2. Do 10 até o 13, nós temos 1. A soma aqui, ó, somatório, dá o total de elementos. Nós temos 12, né? Se você somar aqui, dá 12, ó. 9, 11, 12. Tá vendo? Agora vamos para cá, para esse que nós escolhemos a outra forma de organizarmos também com intervalos de classe, nas regras de estudos. Então vamos lá. Classes, não foi falado qual variável que é. E agora vamos encontrar a amplitude desta classe aqui, que nós escolhemos o superior, o limite superior da classe vai ser 10 menos o inferior, que é 1, dividido pelo número de classes que aqui nós temos, que é 5, para esse modelo. Então, aproximadamente 2. Vamos nessa. Eu vou começar com 1. Então, fechado no 1. 1 com a amplitude de 2, 1 mais 2, 3. O 3 não faz parte da primeira, vai para a segunda, fecha. 3 mais 2, que é a amplitude, vai para 5. 5 fecha na terceira, 5 mais 2, 7. 7 vem para 4, 7 mais 2, 9. 9 vem para a quinta. 9 mais 2, 11. Beleza. Agora vamos lá, frequência. Inclui 1 até o próximo do 3, mas o 3 não faz parte da primeira, hein? Então 2,99999 faz parte da primeira, mas o 3 não. Então vamos lá. Nós temos 1, 2, 3. O 3 não faz parte dessa, então 3. Agora vamos para a segunda. Tem que entrar o 3, o 4, o 5 não, hein? 3, 4, 2. 5, 7 não, 7 só na outra, mas 6,999 faz. Então vamos lá, 5. 1, 2, 3, 4. 6 faz parte dessa, 4. Do 7 ao 9, hein? Não tem 7, mas temos 8. O 9 não faz parte da quarta. Está aberto aqui, então só temos o 8. Um elemento apenas. E na última classe, 9, 10 até o 11. 11 não tem, então 9, 10. 11 não faz parte aqui. Então, 2. Professor, se tivesse o 11, teria mais uma classe aqui. Se não tivesse, fecharia aqui. Tá bom? Beleza. Se você somar aqui, também dá 12, ó. 2 com 3, 5. Com 4, 9. Com 10, com 2, 12. Então, de qualquer forma que você fizer, é só você escolher o conceito que você quiser. Tem este e tem este, tá? As duas maneiras estão corretas. Se você fizer a média de um e média de outro, que vai variar ali, independe, dá nada, tá bom? Então é isso. Isto é esse estudo que é de dados não agrupados e dados agrupados. Nós temos dados agrupados desta forma, temos dados agrupados com intervalos de classe, e temos também dados não agrupados, brutos. Se são dados brutos,
São dados brutos que foram coletados naquela ordem ou aleatoriamente daquela forma. Tá? Se está organizado em rol, está organizado na forma crescente ou decrescente. Se você precisa fazer com intervalos de classe, você escolhe para esta quantidade de classe ou esta, tá bom? Beleza? Então, se você chegou até aqui, você é feliz.